Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento de oração com a palavra do Senhor, onde nós nos confiamos inteiramente às suas sagradas escrituras e deixamos que Ele venha nos ensinar, que Ele venha falar conosco, que Ele venha nos mostrar aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele tanto quer nos fazer mudar, melhorar, nos tornar pessoas melhores, nos santificar através das Sagradas Escrituras. Que possamos abrir nossos corações, que possamos desejar mais e mais dessa palavra e possamos estar agora em concentração, desejando realmente mergulhar nas Sagradas Escrituras do Senhor, falando com Ele, conversando com Ele, nos dedicando a estar com Ele neste momento. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém, meus irmãos. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem que fossem ter com ele o mais cedo possível. De pé no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo, tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois é Ele que dá a todos a vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez, para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dentre vossos poetas, somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Não, mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia que irá julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Assim Paulo saiu do meio deles, e alguns que estavam ali passaram a acompanhá-lo e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com ele. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor Deus nos altos céus. Louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus. Todos louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais. Reis da terra, povos todos, bendiga-o. E vós, príncipes e todos os juízes, vós, jovens, vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendigam-no. Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou seu povo eleito em poderio, ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não são capazes de as compreender agora.
Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. É muito interessante, meus irmãos e irmãs, não sei vocês, mas é muito interessante para mim, que quando chega esse período pascal, e principalmente quando nós já estamos nos aproximando agora da espera definitiva pela vinda do Pentecostes, né, pela vinda do Espírito Santo mais uma vez, pela renovação da festa de Pentecostes, então nós estamos nos aproximando agora de um definitivo advento, digamos assim. Desde domingo para cá nós estamos percebendo a presença do Espírito Santo na fala do Senhor, né? Espírito Santo, Espírito da verdade, o defensor, o paráclito, ele vem, ele virá depois que eu subir aos céus, ele virá depois que eu for para o Pai, porque eu preciso enviá-lo, e enviando, ele dá testemunho de mim, e ele ajudará vocês a darem testemunho também, ele vai ajudar vocês a anunciar. É esse o motivo do paráclito, é esse o motivo do defensor, é esse o motivo daqueles que realmente confiam em nome de Jesus Cristo, porque quando vem o Espírito Santo, quando são batizados no Espírito Santo, eles passam a falar do Espírito Santo, eles passam a falar de Jesus Cristo, eles passam a ter coragem suficiente para anunciar o Senhor, e anunciando o Senhor, eles passam a ter coragem para se manifestar mais e mais no meio do povo, e assim realmente levar o nome de Jesus Cristo para mais nações. E agora nós estamos no período justamente onde nós esperamos a vinda do Espírito Santo, o Espírito da verdade, onde Jesus vai nos falar, por exemplo, é interessante isso porque é melhor para nós talvez contar de forma cronológica o que está sendo falado na liturgia diária, né? Então nós temos aqui Jesus falando no Evangelho, e logo em seguida nós temos Atos dos Apóstolos na primeira leitura, que na verdade acontece depois dos Evangelhos. Então eu vou começar pelo Evangelho aqui, especialmente para dizer algumas coisas. Primeiramente, é entender que Jesus está falando com os discípulos ainda no período da Santa Ceia, que é o período onde ele realmente está se despedindo, enfim, a última conversa com os apóstolos para poder dizer o que vai acontecer, não apenas da sua morte e ressurreição, mas dizer que ele vai para o Pai, e indo para o Pai ele vai enviar o Espírito Santo, né, o Espírito da verdade, o defensor. E aí ele fala para os apóstolos, no capítulo 16, versículo 12, tenho ainda muitas coisas a dizer para vocês, mas não são capazes de compreender agora. Vocês não vão entender se eu falar agora, porque nada aconteceu. O que precisa acontecer, morte e ressurreição de Jesus, ainda não aconteceu. Então vocês precisam primeiro ver o que eu vou fazer, e depois do que eu fizer, depois da minha morte e ressurreição, vocês vão passar a crer e vocês vão aprender a esperar a minha volta, a esperar a minha vinda. E qual é a vinda? Através do Espírito da verdade. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Vocês vão compreender quem é Jesus definitivamente, vocês vão ter coragem de crer firmemente, vocês terão uma fé completamente nova, vocês terão uma força, uma firmeza espiritual completamente renovada, vocês serão totalmente avivados, entenderão o que os profetas falaram e por que nós estamos aqui. Mas só quando o Espírito da verdade vier, e quando ele vier, vocês precisam estar com o coração aberto para recebê-lo. Meus irmãos e irmãs, aconteceu a festa de Pentecostes 2000 anos atrás e continua acontecendo ano após ano. Então me diz como está o teu coração, o quanto você está realmente aberto ao Espírito Santo, o quanto você está realmente desejoso do Espírito da verdade, o quanto você realmente está aceitando esse novo batismo, esse batismo de fogo, essa vinda do Espírito que desce sobre cada um de nós. Além da crisma, né? Além do sacramento da crisma, como eu já falei aqui, inclusive no domingo passado, além do sacramento da crisma, nós temos a oportunidade de clamar o Espírito Santo todos os dias e deixar que o Espírito Santo fale conosco, habite em nossos corações, inflame nossas almas e nos batize de uma forma completamente diferente do batismo nas águas. Esse é interior, de dentro para fora. O batismo nas águas é de fora para dentro, que nos faz adentrar na família cristã. Agora, o batismo no Espírito Santo, o Espírito da verdade, é de dentro para fora, que faz com que nossas almas sejam incendiadas e assim possamos manifestar a vinda de Jesus Cristo, possamos falar com coragem sobre Jesus Cristo. Entendem o que eu quero dizer? É por isso que nós não podemos nos fechar ao Espírito Santo, porque ele é Deus, é a terceira pessoa da Trindade.
Não podemos nos fechar para Deus. Nós não podemos nos fechar para aquilo que o Espírito Santo deseja fazer em nós, não. Precisamos querê-lo, precisamos desejá-lo. Precisa ser uma paixão nossa, precisa ser um amor nosso, realmente. Eu amo o Senhor, então eu vou clamar, eu vou desejar, eu vou querer mais, eu quero mais do Senhor, eu quero mais do Espírito Santo, como disse Eliseu para Elias. Dai-me uma porção dobrada do teu Espírito, desse mesmo Espírito que habita em ti. E hoje nós temos Santo Elias, Santo Eliseu, hoje nós temos justamente os patriarcas da nossa ordem, da venerável ordem dos carmelitas. Tudo isso moveu os profetas, moveu os apóstolos. Quem somos nós para querer algo diferente? A igreja é carismática, a igreja nasceu no Espírito Santo, foi formada pelo Espírito Santo. A partir do momento em que Jesus subiu aos céus e ele enviou 10 dias depois, na festa de Pentecostes, o Paráclito. Nós precisamos, desejamos, é necessário que tudo isso aconteça. É necessário que nós possamos viver tudo isso para que o Espírito Santo venha quando estivermos com o coração aberto e ele possa nos conduzir à plena verdade, como diz a palavra de Deus hoje. Pois ele não falará por si mesmo, dirá tudo o que tiver ouvido. Até as coisas futuras ele vos anunciará. Ou seja, quando nós permitimos a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo nos explica o que aconteceu no passado, o Espírito Santo nos faz compreender a vida de Jesus, o Espírito Santo nos faz entender, né, o dom do entendimento, o dom da sabedoria, o Espírito Santo nos faz entender milagres, prodígios e sinais, e o Espírito Santo nos dá também coisas futuras para anunciar. O Espírito Santo nos explica coisas que vão acontecer, o Espírito Santo nos mostra, nos revela. E aí entra vários tipos de dons, como vai dizer São Paulo na primeira carta aos Coríntios, né? O dom de profecia, o dom de ciência, o dom da palavra profética, o dom da visão, da visualização, o dom da revelação. Nós precisamos compreender tudo isso e aceitar tudo isso, porque quando nós compreendemos e aceitamos os dons que o Espírito Santo deseja nos dar, nós passamos a usar esses dons de forma sábia, usufruindo desse poder do Espírito Santo para edificar os nossos corações e os corações dos nossos irmãos e irmãs que vivem ao nosso redor. É quando você clama ao Espírito Santo que você começa a buscar dentro da sua vida familiar, mudar a realidade da sua vida familiar, mudar a realidade da vida ao teu redor. Só quando você começa a clamar ao Espírito Santo. Porque aí você dá abertura para ele fazer o que ele bem quer fazer. Versículo 14. Quando ele vier, quando o Espírito da verdade vier, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e ele vos anunciará sobre mim. Ou seja, o Espírito Santo vai nos explicar sobre a vida de Jesus. Versículo 15. Tudo o que o Pai possui é meu, diz Jesus. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. O que o Espírito Santo vai receber das mãos do próprio Senhor Jesus e vai entregar para nós, anunciando para nós, tudo provém de Jesus. Então, por que nós temos tanto medo do Espírito Santo em alguns momentos? Por que nós não queremos o Espírito Santo? Por que nós não temos vontade de clamar ao Espírito Santo? Por que nós não rezamos tanto ao Espírito Santo quanto deveríamos? Ah, Daniel, mas isso é coisa de carismático. A igreja é carismática. Ou você acha que os milagres vêm de onde? Você acha que os milagres vêm de onde? Vêm de Deus, do Espírito Santo, que se manifesta dentro de nós. Os milagres vêm daí, os sinais vêm daí, os prodígios vêm daí. Já aconteciam milagres antes de Jesus vir ao mundo, já aconteciam sinais antes de Jesus vir ao mundo. É a força, o poder do Espírito Santo que para sobre a terra e que muda completamente uma realidade, da mesma forma como ele pairava sobre as águas no início do universo. Mas nós fugimos, nos fechamos e esse fechamento gera em nós a vida pecaminosa que faz com que a qualquer momento nós nos afastemos de Jesus. E é isso que nós não conseguimos compreender. É isso que nós não conseguimos compreender. É por isso que hoje, de modo particular, Paulo ele está junto com São Lucas caminhando até Atenas, né? Conduziram ele até Atenas. De lá, ele manda uma carta para Silas e Timóteo dizendo que fossem o mais cedo possível falar com ele, né? E assim partiram. De pé no Areópago, Paulo, acompanhado de Lucas, fala o seguinte: homens atenienses, em tudo eu vejo que vocês são extremamente religiosos. Percebam, meus irmãos e irmãs, Paulo ele não conhece a sociedade grega de um modo geral, mas tendo a possibilidade de caminhar pelas várias regiões
onde o Império Romano alcança, ele já conhecia a língua romana, o latim, ele já conhecia a língua grega, da mesma forma como ele falava também hebraico, porque ele era judeu. Ele era judeu. Aqui nós temos também uma realidade onde Paulo ele está falando para atenienses, um povo que é extremamente religioso, como ele mesmo diz no versículo 22. Mas perceba uma coisa: ser religioso e crer na verdade não é a mesma coisa. Ser religioso e crer naquilo que você deve crer não é a mesma coisa, porque você pode ser muito religioso e caminhar na religião errada. Você pode ser muito religioso e crer em algo que não existe. Você pode ser muito religioso, mas aquilo que é a sua religião, aquilo que você chama de religião, não te conecta com o Deus verdadeiro. E é sobre isso que Paulo está falando hoje. Eu estava passando e observando os vossos lugares de culto e encontrei um altar com esta inscrição dizendo: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é esse Deus que eu vim anunciar. Porque vocês estão dando culto a deuses de pedra, estão dando cultos a deuses de argila, estão dando cultos a deuses de gesso, vocês estão dando cultos a deuses que não escutam vocês, vocês estão dando cultos a deuses que são deuses humanos, da cabeça do ser humano. Vocês estão dando cultos a deuses que vêm do homem, que vêm da própria vida humana, que não são deuses verdadeiros. E eu preciso falar para vocês sobre quem é o Deus verdadeiro, o Deus desconhecido, como vocês chamaram, versículo 24. O que Deus fez, esse Deus que eu anuncio a vocês, fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. Por que ele fala sobre essa situação? Porque nós estamos aqui numa sociedade, meus irmãos e irmãs, uma sociedade que até certo ponto, pelo menos até até o século III, IV ainda era muito forte. E não só em Atenas ou na Grécia de modo geral, nas ilhas gregas de modo geral, mas também em outras regiões do Império Romano. Nós estamos vendo sociedades que foram alcançadas por São Paulo e que estavam presas a essa vida cotidiana de culto a deuses materiais, deuses que eles conseguem ver. E o que choca de fato nessas sociedades é essa novidade estranha de você perceber que existe um Deus que não pode ser visto, um Deus que em diversos casos não é ouvido, um Deus que não tem uma materialidade, ou seja, um Deus que não está no mundo de forma material, um Deus que não é idolatrado, um Deus que não é manifestado, não tem culto com oferendas, um Deus que não precisa de absolutamente nada porque ele criou tudo e todos, um Deus que verdadeiramente ama a tudo e a todos sem exigir nada em troca, um Deus que vocês talvez não descobriram, mas que estão buscando e que ainda estão às apalpadelas. O que Paulo está dizendo aqui no versículo 27 é que vocês estão limitados. Nós estamos limitados porque queremos tocar Deus. Queremos Deus de forma material. Deus não é material, Deus é espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Quem nasce do Espírito Santo provém do Espírito Santo, provém verdadeiramente de Deus. Nós estamos por diversas vezes buscando coisas materiais e Jesus está nos chamando para uma vida com o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para deixar a vida material de lado, em diversos casos. E quando eu digo de lado, não quero dizer desprezar a vida no mundo, né? Eu estou falando apenas de deixarmos de ser mundanos e começar a ser mais divinos, mais de Deus. Paulo está falando para esse povo de Atenas, da mesma forma como ele falou para outros povos da Grécia, e está dizendo: parem de cultuar deuses que são materiais e comecem a olhar para coisas que vocês talvez não estejam compreendendo agora, porque o Espírito Santo não desceu sobre vocês. Os vossos poetas disseram: somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça do próprio Deus, vocês não devem pensar nas divindades semelhantes ao ouro, a prata ou pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Olha o que São Paulo está dizendo. Uma completa parte do cotidiano, da vida grega, da vida ateniense, da vida espartana.
da vida de várias sociedades, como Corinto, Éfeso e por aí vai. Eu estou aqui para anunciar algo diferente para vocês, é o que nos diz São Paulo hoje. Anunciar que Deus é um Deus espiritual, que não leva em consideração a ignorância humana, mas que nos dá algo diferente. Ele nos dá uma garantia, a garantia de que vamos ser ressuscitados no último dia por meio de um homem. Não um Deus de pedra, não um Deus de ouro, não um Deus de prata, não. Um homem, verdadeiramente homem, carne e osso, corpo, sangue, alma e divindade. Através de um homem que ele ressuscitou dos mortos e que subiu aos céus. E subindo aos céus, vai nos ressuscitar também no último dia. Eu estou aqui para anunciar Jesus Cristo. É o que nos diz São Paulo. E aí quando ouviram tudo isso, quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: nós ouvimos, nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. E assim Paulo saiu do meio deles. Percebem, meus irmãos e irmãs, que enquanto alguns estavam caçoando, enquanto alguns estavam desacreditados, porque eles não conseguiam mudar essa forma de pensar, como assim um Deus que nós não vemos e existe? Como assim um Deus que não é de ouro, prata ou pedra e existe? Como assim um Deus que não pede nada em troca, não pede oferendas, não pede sacrifícios? Como assim? Como assim? Começaram a caçoar de São Paulo. Porém, alguns uniram-se a ele e abraçaram a fé. Versículo 34. Porque perceberam que o testemunho de São Paulo tinha algo diferente. Quando o testemunho é forte, quando o testemunho é fiel, quando o testemunho é imbuído de oração, quando o testemunho é realmente presente com o poder do Espírito Santo, algo dentro dos corações é tocado, algo dentro dos corações é transformado, algo dentro dos corações é feito. A prova disso, meus irmãos e irmãs, está justamente no fato de que hoje, 13 de maio, nós estamos comemorando o título de uma mulher completamente única, a maior de todas, né? Estamos comemorando o título de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora, que falou aos 3 pastorinhos, e falando aos 3 pastorinhos, eles depois transmitiram isso às pessoas, e muitos, com muita relutância, não conseguiam acreditar neles porque não viam. Muitos, com muita relutância, não conseguiam acreditar nas 3 crianças, primeiro porque eram crianças, segundo, porque não enxergavam de quem eles estavam falando, não enxergavam sobre o que estavam falando, não conseguiam ver com os olhos físicos. Mas o ponto, meus irmãos e irmãs, é que para isso nós precisamos ver com os olhos da alma. Porque muitos seres humanos não conseguem enxergar a vida espiritual, porque muitos seres humanos não conseguem ver a vida espiritual, porque muitos seres humanos não conseguem olhar para a vida espiritual. Porque nós não temos a inocência de crianças, porque nós não conseguimos nos dedicar à vida de oração, porque nós não conseguimos compreender o mundo pelo olhar de uma criança na maioria das vezes. Crianças são mais abertas, crianças são mais desejosas, crianças são mais inocentes. Nós já deixamos a inocência de lado faz tempo. Na nossa vida pecaminosa, nós já deixamos de lado a inocência. Nós não queremos mais a inocência, nós não buscamos essa inocência que vem do alto. Nós não buscamos a abertura dos nossos olhos espirituais. Nem tudo se vê com os olhos físicos. Precisamos olhar com os olhos da alma, o mesmo que aquelas pessoas em Atenas não conseguiram compreender. Aqueles 3 pastorinhos compreenderam. Aquelas 3 crianças compreenderam. E depois de muita relutância, as aparições prosseguiram. Nossa Senhora apareceu mais vezes. E aparecendo mais vezes, sinais, prodígios, milagres aconteceram. Milagres que começaram a ser testemunhados não apenas por uma pessoa, mas não apenas por 3 pessoas, não apenas por 3 crianças, mas por várias. Começaram a ver, como é o caso do milagre do sol, como ficou muito conhecido em Portugal, né, em Fátima. Não à toa, hoje uma das maiores devoções que existe é justamente Nossa Senhora de Fátima. Nós precisamos nos dedicar à vida de oração e precisamos nos abrir completamente para o Senhor, da mesma forma como aquelas crianças se abriram, da mesma forma como os apóstolos se abriram. Mas isto só vai acontecer quando o Espírito da Verdade vier sobre nossos corações e nós estarmos abertos, verdadeiramente abertos, para a ação dele dentro de nós. Do contrário, não vamos chegar nem perto dos 3 pastorinhos, não vamos chegar nem perto da vida dos apóstolos, não vamos conseguir chegar perto da santidade que muitos desejam,
que muitos falam da boca para fora, mas que não buscam com verdade. Que isso sirva de lição para cada um de nós e que possamos buscar mais e mais o nosso Deus através do poder do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Que a paz de bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação. Que Nossa Senhora de Fátima permaneça junto com vocês e que nós possamos lembrar que no fim o Imaculado Coração dela triunfará.